A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma aula, nossa quarta aula sobre... Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Sobre o Evangelho de João. E é muito bom nós podermos estar aqui nessa quarta aula. Hoje, se vocês repararem, eu estou fazendo esse vídeo mais cedo por conta de ontem não ter conseguido. Hoje é sexta-feira, não sei que dia você vai estar assistindo aí, mas eu propus estar todas as quinta-feiras colocando o estudo do Evangelho de João aqui no nosso canal, Conhecendo a Palavra. E ontem eu não consegui, então eu estou fazendo hoje durante a tarde e já peço perdão a vocês, porque hoje provavelmente eu vou competir com alguns sons aqui do meu bairro. O meu bairro é um pouquinho barulhento, então de vez em quando passa uma moto, de vez em quando passa um caminhão, então os irmãos não se incomodem aí não, tá bom? Bom, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 5 do Evangelho, do capítulo 4, me perdoe, a partir do verso 43, e eu vou até o capítulo 5, se assim o Senhor nos permitir, até o capítulo 5 de João. Hoje nós estaremos falando apenas sobre essas duas partes, e eu já quero, junto com você, convidar o Senhor para estar aqui conosco, amém? Então, onde você estiver nesse momento, ore, convide a Deus para estar aí com você. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço porque o Senhor reservou este momento para estarmos estudando a Tua Palavra. E eu já agradeço pela vida desta pessoa que está ouvindo também. Deus, visita o lar, visita o trabalho, onde ela estiver escutando, seja dentro de uma condução. Pai, eu não sei como essa pessoa irá ouvir esta aula, mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa se fazer presente e que essa pessoa possa sentir o quão amada ela é por Ti. Quão amada, Senhor, ela é pelo Senhor, ao ponto do Senhor ter nos guardado essa palavra para hoje estudarmos e aprendermos mais dos Teus projetos, Deus. Pai, eu te agradeço e te louvo por essa tarde, muito obrigada. Dá-nos, Senhor, uma tarde abençoada. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Antes de começar, eu quero agradecer a vocês que estão aí caminhando conosco neste estudo. No domingo passado, um casal chegou até mim, a irmã Ângela, o irmão Salles. Se vocês estiverem assistindo essa aula, um abraço aí para vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, pela força, pelo ânimo. Minha tia Vânia, minha irmã Isabela, a irmã Carla aí, que é uma irmã, né, quase que de sangue aí nossa. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada pelas palavras de incentivo. Eu sei que são pessoas que oram pela nossa vida. E é muito bom nós recebermos esse carinho, nós recebermos essa graça do Senhor, porque na verdade vem dele, volta para ele. Esse carinho que os irmãos estão depositando no nosso ministério, volta para o Senhor que nos confiou esse ministério, amém? Então, tudo que vocês falam para mim, volta como glória para o Senhor, e saiba que vocês estão adorando o nome dele através disto. Muito obrigada mesmo. Mas vamos lá. Bom, na semana passada, nós concluímos a aula falando sobre a mulher samaritana. E a passagem da mulher samaritana falou muito mesmo ao meu coração. Como que ela deixou o cântaro, né? Depois que ela entendeu quem era Jesus, depois que a água começou a jorrar no coração dela, aquele cântaro, aquela vasilha que ela tirava a água do poço já não fazia grande diferença. Ela já tinha uma água jorrando dentro dela e ela foi até Samaria, ela pregou ao povo dali de Samaria, convidou-os a ouvir Cristo e ela se tornou aí conjecturando aqui, a primeira missionária talvez ali de Samaria. Lógico que isso não está escrito na Bíblia, mas é linda demais a história. E algo que me chama muita atenção, só para nós começarmos a aula de hoje, é que nós concluímos falando que muitos creram nele, pela palavra da samaritana. Então nós vimos que quando há
uma transformação na nossa vida, as nossas palavras, o nosso comportamento, a nossa atitude começa a transmitir Jesus de tal maneira que as pessoas à nossa volta começam a crer também no nosso Senhor. Aproveitando que eu falei da nossa irmã lá da nossa igreja, esse casal tão abençoado, é o impacto, eu estava até falando com ela sobre isso, como que ela veio para Cristo e hoje nós vemos toda a família dela, filhos, netos, também na presença de Deus, sendo batizados, caminhando. Isso é lindo, porque essa é a obra que Cristo faz. Assim como ele fez naquela samaritana, ele entrou, ele foi transformando ela primeiro, ele foi libertando ela dos seus temores, das suas mazelas, e essa libertação transbordou, né? Transbordou ao ponto dos samaritanos quererem ouvir esse Jesus, e nós concluímos com eles declarando para aquela mulher, lá no verso 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Gente, a conversão desses samaritanos é algo incrível, incrível, porque quando nós entendemos a história dos samaritanos, desde lá do cativeiro da Assíria, o misticismo entrou, um conhecimento muito místico sobre Deus, sabe? Muito obscuro, cheio de paganismo infiltrado, e de repente eles têm um encontro com Jesus e eles são transformados, eles são libertos, eles falam, olha, agora não é só pelo que você viveu, mas é pelo que nós vivemos, pelo que nós ouvimos dele, nós vemos que verdadeiramente ele é o Cristo. Então, só para a gente começar, é isso que Jesus faz, irmãos, e o livro de João, ele fala exatamente disso, se crer em Jesus Cristo. Então, o poder está onde? O poder está em crer em Jesus. Poder de quê, Patrícia? Eu falei disso na primeira aula. O poder de ser filho de Deus. O poder de negar o pecado. O poder de andar com Ele. O poder de viver a sua palavra. Não é poder, irmãos, de eu vou adquirir todos os bens materiais. Não. É poder de ser liberto da nossa natureza caída e recebermos em Cristo uma nova natureza. Só Jesus traz essa nova natureza. E aí nós entramos no verso 43, declarando que Jesus partiu de Samaria, ele ficou 2 dias em Samaria e ele voltou para Galileia. Não sei se vocês recordam, mas a Galileia foi a cidade onde Jesus havia iniciado o seu ministério. Ele havia transformado água em vinho nas bodas de Caná. E é muito interessante porque o verso 44 já vai declarando assim, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E aí talvez os irmãos pensem, meu Deus, não, me desculpe, hoje eu vou ter que estar tomando água porque eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Talvez os irmãos pensem, por que Jesus está declarando isso? Porque só disse que ele partiu dali. Mas se nós formos nos outros evangelhos, eu já falei aqui, a Bíblia responde a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 57, declara que Jesus Cristo estava na sinagoga ensinando. E como ele ensinava a palavra com muita propriedade, ele tinha muito conhecimento, havia poder nas palavras dele. A Bíblia declara que a multidão, o povo que ali se encontrava, eles ficavam assim, gente, como é que pode? A Bíblia diz que eles ficavam maravilhados de como, olha bem, maravilhados por quê? Como Jesus, sendo filho de José o carpinteiro e de Maria, tendo como irmão Judas, Tiago, tendo suas irmãs ali no meio deles, da onde ele tirou toda aquela sabedoria? A multidão não estava admirada pela palavra de Cristo, mas admirada de como Jesus conseguia fazer isso, sendo ele de uma família tão simples. Ele não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era escriba.
Da onde Jesus tirou tanto conhecimento? E isso, lá no versículo 57, 58 do Evangelho de Mateus, diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, é tão sério, que o povo limitava Jesus Cristo pela sua genealogia, pela sua família, que eles não conseguiam acreditar que ele tinha tal capacidade. E a incredulidade limitou o Jesus de agir no meio deles. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. A nossa incredulidade limita o poder de Deus. E talvez você diga: mas Patrícia, Deus é onipotente, nada o para, nada o interrompe. Sim, ele continuará sendo onipotente. Mas Deus não poderá entrar em áreas da minha vida onde eu não consigo crer que ele é Senhor. Olha bem que nós declaramos com frequência em louvores, em oração, em palavras: Jesus, meu Senhor. Mas o que é ser Senhor? É ter governo. Ser Senhor é ter governo. E nós às vezes damos o governo de Deus na nossa vida religiosa. Ah, Jesus, eu vou ao culto. Ah, Senhor, eu participo das orações. E ali eu permito ele ser o Senhor da minha vida, mas não deixo ele ser Senhor da minha casa. Não deixo ele ser Senhor dos meus medos. Eu não deixo Deus ser o Senhor da minha área financeira. Eu não deixo Deus ser o Senhor do meu comportamento como esposa, como esposo, como filha, como filho, pai, mãe. Quando na realidade a Bíblia declara que Deus quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Não limite o poder de Deus na sua vida. Ah, mas essa causa aqui Deus não entra. Ei, deixa eu te falar, Deus entra em todas as áreas da nossa vida. Basta nós permitirmos, porque Deus não é invasivo. O que a Bíblia diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha que coisa linda! Jesus está declarando que ele está à porta, e ele bate, ele não derruba. Eu preciso abrir todas as áreas da minha vida para que Jesus entre. Para quê, Patrícia? Para me alimentar. Jesus precisa me alimentar em todas as áreas da minha vida. Eu tenho sido muito impactada com alguns estudos que tenho feito nesses dias sobre família, até de um programa chamado Casa Real, muito lindo, e fala muito sobre isso. Jesus Cristo, nosso Deus, precisa governar todas as áreas da nossa vida, porque senão começamos a limitar Deus. Patrícia, mas não é possível, Deus é onipotente, sim. Mas vamos lembrar lá do povo de Israel. O povo de Israel, quando foi a peleja na época de Saul, descia o gigante no vale, e todos os dias a Bíblia declara que o gigante somente falava, ele não fazia nada, ele só aparecia e falava. Ele dizia: eu quero um homem capaz de lutar comigo, um homem dentre vocês capaz de lutar comigo. E ninguém descia, ninguém ia. Por quê? Porque Deus não estava sendo o Senhor naquele momento. Eles eram soldados, eles olhavam para eles, para sua armadura, para sua espada. A espada de Golias era maior. O escudo de Golias era maior. Golias era mais robusto. Golias era guerreiro. Eles também eram. Mas por olharem para eles e não convidarem o Senhor para aquele momento, Deus não pôde vencer a batalha por eles. Quando Deus venceu? Quando Davi entrou na peleja em nome do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos ser incrédulos, porque a incredulidade limita o poder de Deus na nossa vida. Mas continuando aqui, logo depois, declara que um pai veio até Jesus Cristo.
Um pai que estava lá na Galileia, ele ouviu dizer que Jesus vinha da Judeia, Jesus estava na Samaria, em Samaria. Ele vinha subindo, a Bíblia vai declarar que ele vinha descendo. Nós, olhando para o mapa, nós temos uma ideia como se fosse subindo, mas na realidade não, ele está realmente descendo. Ele desce para a Judeia, desce para a Galileia, e aquele pai vai se encontrar com Jesus. E quando aquele pai roga para que o filho fosse curado, Jesus fala assim: olha, se vocês não virem sinais e milagres, não crereis. E às vezes eu me pego dessa maneira. Deus já fez tanta coisa sobrenatural, mas nós sempre precisamos de sinais e milagres para crer. Deus quer que nós venhamos crer nele por coisas mais profundas. Eu vou falar disso daqui a pouco. O pai estava desesperado e o pai falou: Senhor, o meu filho está quase morrendo, por favor, vá comigo até a minha cidade, cura o meu filho. E aí a Bíblia declara que Jesus falou: se pode ir, ele está curado. E isso aqui me chama atenção, porque pela palavra de Jesus, aquele pai creu, foi para casa. E antes que ele entrasse, seus empregados disseram: olha, seu filho já está bom, a febre já o deixou. Ele perguntou a hora, os servos lhe falaram e ele entendeu, foi o mesmo horário que Jesus falava comigo. E aí lá no finalzinho, no versículo 53 diz: entendeu, pois o pai, que era aquela a hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Olha bem que o que eu falei da samaritana, o pai acreditou que aquele foi o mesmo horário que Jesus Cristo havia conversado com ele, havia declarado que o filho estava curado. E não só o pai acreditou, mas toda a sua casa também creu. Ah, Patrícia, mas no tempos antigos a fé do pai era a fé de toda a família. Sim, mas eu estou falando desse impacto que nós temos sobre as pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia fala para nós amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos. Se eu quero ir para o céu, se eu quero conhecer Deus mais profundamente, se eu quero conhecer Deus mais de perto, eu preciso desejar que a minha família conheça Deus mais de perto. Aleluia. Eu não sei como você está, eu não sei se você já é mãe, se você é pai, se você é filho, eu não sei como está a tua família, mas não cesse de orar por ela. Não cesse de buscar ao Senhor pela libertação da sua família, mas deixe a sua vida transbordar este amor. Patrícia, como eu faço isso? Conhecendo Jesus. Marcos, capítulo 6, verso 4, vai falar da mesma coisa, que Jesus não pôde fazer muitos milagres na Galileia por conta da incredulidade deles. E eu li esta frase e achei muito interessante. O motivo de não explicar o que Jesus fazia, eles não acreditaram nele. Olha só, o motivo deles não conseguirem explicar a ação de Cristo, deixa eu abrir aqui, eles preferiram então não crer. Quer ver? Marcos 6, 4. Marcos 6, verso 4. Olha, como não conseguiam explicar o que Jesus fazia, eles o rejeitaram. Observe que lá no versículo 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A palavra escandalizavam-se dá a conotação de descrença, ofensa, reprovação. Eles não acreditavam em Jesus, porque eles não conseguiam explicar o que Jesus fazia.
Entenda que por mais que nós achemos que as coisas precisam estar no nosso controle, por mais que nós achamos que Deus tem que agir assim ou assim, Ele sabe como agir. Aquele pai poderia ter continuado falando: Senhor, não, eu quero que o Senhor entre na minha casa, vai. Não. Ele ouviu e creu. A Bíblia, ela é repleta de promessas. Promessas seguidas de deveres, sim. Ela é repleta de promessas. E se você segue a vida, a palavra de Deus, essas promessas se cumprem na tua vida. Promessas de vida em abundância, promessa de saúde na alma, promessa de alegria independente de circunstância, promessa de paz em meio à tempestade. A Bíblia é repleta de promessa, mas nós precisamos crer. Mas eu não explico o céu, mas creia no céu. Eu não explico porque Deus quer fazer dessa forma, mas aceite. Porque Ele tem poder de salvar a sua casa. E falando de conhecer Jesus, entra o capítulo 5, onde narra para nós a história, a cura de um paralítico de Betesda. E essa história também é muito conhecida, onde o homem já há 38 anos estava paralítico esperando o movimento das águas. Mas olha o que me chama a atenção. A Bíblia diz que esse tanque ficava ali em Jerusalém. E no versículo 2, ora em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Observa que ele está em Jerusalém. Lembram que Jesus, ele estava em Jerusalém poucos dias antes. Ele tinha revirado as mesas, ele tinha feito uma reviravolta ali no templo. Este local está próximo. Este local está ali dentro, olha, bem próximo à porta das ovelhas, em Jerusalém. Irmãos, nós estamos falando de Israel, que é muito pequeno. Esse lugar próximo a Jerusalém, esse homem estava ali, tão ocupado com sua enfermidade, tão ocupado com seus problemas, que Jesus para do lado dele e pergunta: você quer ficar são? E ele diz: eu não posso, porque não tem ninguém que me coloque ali dentro. Ele já estava tão habituado a depender de que alguém o ajudasse para descer aquelas águas e de olhar para aquelas águas, esperando o milagre, que ele não conseguia enxergar nem entender quem era o homem que estava do lado dele. Quantas vezes nós estamos assim, tão preocupados, tão angustiados com nossas necessidades, com nossos medos, com nossos anseios, com nossos problemas, que Jesus está do nosso lado. Ei, você quer que eu entre na sua casa? Você quer que eu faça algo aí por você? E a gente começa a falar assim: olha, Senhor, mas não dá. Não dá porque eu já estou há tantos anos aqui. Senhor, não dá porque, olha, eu trabalho muito e não consigo, não adianta, eu não sei administrar bem. Deus, não dá porque meu marido é viciado. Deus, não dá porque meus filhos são muito desobedientes. Nós começamos a olhar para todos os nossos problemas e deixamos de olhar olho no olho. Patrícia, mas eu não vejo ele olho no olho, mas ele está aí do teu lado. E ele está te perguntando agora: eu posso entrar? Você quer ajuda? Jesus está te perguntando neste momento: você quer ajuda? E é tão interessante que aquele homem, mesmo depois de ter dado aquela desculpa, Jesus declara assim: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mesmo ele não tendo capacidades nele de enxergar quem estava do lado, Jesus, por muita misericórdia, muita compaixão, Jesus fala: vai, levanta, dê os seus primeiros passos.
Olha para isso que está te aprisionando, carrega isso e sai daqui. Sai desse meio que te limita. Sai desse meio que deixa a tua visão tão pequena. Sai desse meio que não deixa você ver o meu poder. Esse homem sai dali, gente, eu estou falando de conhecer Jesus. Ele vai, ele anda e de repente ele encontra com quem? Com os religiosos. Era sábado. E eles dizem, ei, quem mandou você carregar a cama? Gente, olha que cegueira, olha que limitação. Quando a gente lê isso parece até mentira, que a gente fica assim, meu Deus, como pode? Mas quantas vezes nos vemos assim? Deus fazendo coisa extraordinária e nós começamos a falar, não, mas Deus não pode fazer dessa maneira, porque olha só, vai atrapalhar fulano, vai atrapalhar ciclano, Deus não pode te levantar, Deus não pode... Ei, para com isso, para de limitar o poder de Deus. Mas aqueles homens, eles perguntam, e é isso que me chama a atenção, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? O versículo 13, e o que fora curado não sabia quem era. Gente, ele foi curado e ele não perguntou quem tinha curado. Ele não olhou para quem tinha curado. Ele não deu glória, ele não agradeceu, ele não se rendeu a quem tinha curado. Ah, Patrícia, mas talvez a emoção tenha sido muito grande. Mas vocês lembram daquele endemoniado de Gadara? Que quando foi liberto, no outro dia estava limpinho, tomado banho do lado de Jesus, ouvindo Jesus ensinando. E ainda queria partir com Jesus, ele não queria nem ficar em Gadara. Ele queria caminhar com Jesus. Ele só não foi porque Jesus falou, não, fica aí. E fala das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Aquele homem se sentiu tão amado por Jesus que ele queria conhecer Jesus. Mas esse homem aqui, ele precisava da cura. Ele foi curado. Mas ele esqueceu quem curou. Ele nem conheceu quem curou. E é isso que me chama muita atenção. Como eu vou crer se eu não conheço? Como Jesus será Senhor da minha vida se eu não o conheço? Como que Deus vai governar a minha casa se eu não o conheço? Infelizmente, há muitos cristãos que não leem mais a Bíblia, que não rendem as suas orações, seus corações diante do Senhor. Ei, nós não somos dessa terra, estamos aqui de passagem. Se Deus abrir a porta, glória seja dada ao nome dele, mas não deixa de olhar para ele. Se Deus te curar, glória seja dada ao nome dele, mas não deixa de olhar para ele. Você precisa conhecer Deus. Há muitas pessoas que vão à igreja em campanhas, fazem campanhas, e quando Deus dá a vitória, se afastam. Não estou falando do templo, estou falando do afastamento emocional, do afastamento de alma, do afastamento de comunhão, do afastamento de querer Deus. Os nossos bens materiais não são maiores do que o Senhor. Não podem ser maior do que o Senhor. E nós precisamos deixar que Ele governe a nossa vida, mas para isso eu tenho que conhecê-lo. O homem não conhecia Jesus. E sabe o que acontece? Jesus foi no templo e encontrou com esse homem. Jesus conhecia o homem. Jesus te conhece. E Jesus olhou para ele e falou assim, olha só, eu vejo que você está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está ameaçando ele? Não. Deus não trabalha com ameaças. Mas as nossas atitudes têm consequências. O objetivo de Jesus não era simplesmente levantar aquele homem. O objetivo de Jesus era libertar aquele homem. Libertar não só da impossibilidade de andar fisicamente, mas libertá-lo da impossibilidade de ver Deus, da impossibilidade de andar espiritualmente,
Jesus queria libertar aquele homem de dentro para fora. Porque Jesus sabe que quando não somos libertos dessa maneira, Satanás volta e faz morada. E ainda chama mais para fazer morada com ele. Entenda que a nossa vida, quando nós a entregamos a Cristo, quando nós começamos a buscar a Deus por algo, ou até mesmo quando Deus possui infinita misericórdia, porque, irmão, salvação é por graça. É favor imerecido, nada nos faz digno disso, é amor. Mas, olha, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. E quando somos filhos, nós parecemos com nossos pais. Eu e minha irmã estávamos falando sobre isso ontem, que às vezes nós falamos assim, meu Deus, o nome do meu pai é Moisés, da minha irmã é Maria José, da minha mãe é Maria José. E às vezes nos vemos com certos comportamentos e nós falamos assim, Moisés está aqui, ou Maria José está aqui. E na realidade, ontem nós conversávamos sobre isso, minha tia compartilhou isso com minha irmã, e a palavra é assim, vai sendo compartilhada. Na realidade, nós somos gerados em Cristo Jesus. Então nós somos novas criaturas. Então nós mudamos de mente, nossa mentalidade tem que mudar e nosso comportamento tem que parecer com o dele. E nós temos que conhecer ele, conhecer quem nos salvou, conhecer quem nos levantou, conhecer quem nos tirou daquela visão limitada do pecado e nos deu uma visão de vida. Conhecer Jesus. Lembra o que Jesus falou à samaritana? Olha, volta comigo rapidinho. Versículo 23 do capítulo 4. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É conhecer a verdade de Deus. Não são as minhas verdades sobre o que é adoração. Não são as minhas verdades sobre o que é a vida santa. São as verdades dele sobre o que é a santidade. As verdades dele sobre o que é caminhar na palavra. Onde, Patrícia, estão essas verdades? Aqui, na Bíblia Sagrada. Essas verdades estão aqui, nas santas palavras escritas nesse livro. Escrito há mais de 2000 anos atrás, mas com verdades imutáveis para mim e para você. E aí, viveremos? Conheceremos Jesus? Porque esse é o desejo, os desígnios dele para nós. E para fechar essa aula, eu gostaria de, junto com você, nós estarmos orando para que a verdade do Senhor entre na minha e na sua vida. Eu queria concluir toda esse capítulo 5, mas só para fechar aqui, o verso 24 diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero finalizar essa aula com você assim. Deus quer tirar de mim, quer tirar de você a mentalidade do velho homem. A mentalidade do velho homem só vê derrota. A mentalidade do velho homem só vê destruição. A mentalidade do velho homem é limitada, é pecadora, é corrupta. A Bíblia diz que a sabedoria humana é maligna. Deus não te deu essa sabedoria. Porque se você crê em Jesus Cristo, olha o que Jesus disse, você receberá a vida eterna e não entrará em condenação, porque você já passou da morte para a vida. Patrícia, mas eu ainda tenho tantas áreas da minha vida a serem trabalhadas. Eu também. Estamos de mão dadas. Mas eu não estou de mão dadas apenas com pessoas, eu estou de mão dadas com o Espírito Santo, aleluias. Que olha para todas as minhas limitações e me ensina como andar. Sabe o que eu acho lindo em Deus? É que Ele me ama tanto, que todo dia Ele faz uma verdade chegar até a mim.
Que todo dia ele senta do meu lado, como ele sentou, como ele chegou do lado desse homem, e ele fala assim: Patrícia, quer ajuda? Aleluia. E se eu falar: Deus, eu quero, eu não só serei levantada, como também eu conhecerei. Eu não só carregarei a minha cama, mas eu conhecerei quem me chamou. Eu farei como aquele homem que foi liberto dos demônios, e eu vou querer andar com Jesus. Eu não estarei mais nua. Lembra daquele homem? Ele andava nu. Mas agora ele estava de roupa, com cabelos penteados, cortados, bonito. Ele era uma nova criatura. Porque a morte não terá mais domínio sobre a minha mente. É fácil? Não. Todo dia temos que matar o velho homem. Mas uma notícia boa eu tenho para você. O Espírito Santo está te ajudando. Amém, irmão? Então eu vou fechar 35 minutos. Eu não consigo, sabe? Eu tento, irmãos, mas sempre a passo. Mas que Deus possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.